Seja muito bem-vindo a mais esta edição do Anexo A. Boa tarde para você. Nesse recesso parlamentar, a gente está fazendo uma série especial contando muitas curiosidades aqui do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados. Estou aqui ao lado dos presentes protocolares porque é o assunto do nosso programa. Tudo começou querendo entender um pouco mais sobre esses presentes que são doados e, gente, se abriu um universo que você vai acompanhar junto com a gente a partir de agora. Mas antes, deixe like neste vídeo, é muito importante para a gente. Vá comentando, muito melhor quando a gente faz a muitas mãos o Anexo A. E se você não é inscrito, se inscreva no canal do My News. Antes da gente começar, César, roda a vinheta. Pois é, nós estamos aqui para falar dos presentes protocolares. Foi assim que surgiu a ideia deste programa de hoje. E a gente lembra que, infelizmente, os ataques golpistas do 8 de janeiro deixaram marcas feridas aqui na Câmara dos Deputados. Parte dos objetos doados dos presentes protocolares foi danificada no 8 de janeiro, o dia da infâmia, um dia muito triste de ataques aqui aos prédios dos poderes. Mas o importante é que tem uma equipe de restauro muito preparada na Câmara dos Deputados, que fez um belo trabalho de restauração. A grande maioria das obras já estão todas recuperadas e tem algumas que ainda não, porque foram severamente danificadas. Nós vamos entender essa história melhor com a conservadora e restauradora Virgínia Barbosa, que falou com a gente. Então, eu trabalho aqui na Câmara, no Laboratório de Restauro de Obras de Arte. O trabalho desenvolvido aqui é a conservação e restauro dos bens móveis, dos bens integrados e de grandes dimensões que fazem parte do acervo da casa. Eu estou trabalhando aqui na Câmara há um pouco mais de um ano e trabalho diretamente aqui, não só no restauro, como na coordenação do laboratório. No caso, por exemplo, esses objetos de grandes dimensões, vai desde aquele painel Candangos do Di Cavalcante, pela ventania do Atos Bulcão, são esses bem icônicos da Câmara que você também trabalha, é isso? Isso, o Candangos é um bem de grande dimensão e o do Atos Bulcão seria um bem integrado, né? Ele está diretamente ligado à estrutura da construção mesmo do espaço. Queria que você falasse um pouquinho do dia 8 de janeiro. Como é que foi esse dia? Você me contava que desde já das primeiras horas depois do ataque já foi feito um processo inicial de ir colhendo esses artefatos que estão agora aqui expostos para que se perdesse o menos possível da história ali, né? Como é que foi esse dia 8 de janeiro? Desde o dia 8, já à noite, durante a madrugada, a equipe do Centro Cultural começou a realizar a identificação dos bens que estavam aqui, já que estavam saindo várias notícias sobre bens desaparecidos, enfim, e também a coleta dos fragmentos. Então, a partir do dia 8 foi realizada a coleta e ela foi continuada no dia 9 pela manhã. Então, a gente coletou todos os fragmentos e os bens que vieram aqui para o laboratório e foram categorizados, em bens com poucos danos, muitos danos. E assim iniciou o processo de restauro e de diagnóstico deles. Teve, por exemplo, a bailarina, que ficou muito conhecida porque ela estava jogada no chão, danificada. Ela foi um restauro mais simples, é isso? Tanto é que ela já voltou para o local que ela está. Ali foi, necessário menos recursos da parte de restauração para pôr ela no seu devido lugar? Na verdade, a bailarina ela envolveu uma força-tarefa. Na parte dela visível, ela continuou íntegra, mas o que aconteceu foi um dano no pino dela que conectava ela à sua base. Então, não é que ele seja mais simples, mas que foi necessário uma força-tarefa para que ela fosse devolvida logo no dia seguinte. Então foi um dia depois ela já estava lá no pedestal. Ela já estava lá de volta no pedestal e aí o trabalho foi tanto um trabalho de restauro dessa parte de estrutura, da fixação dela, assim como um processo de limpeza, já que ela foi jogada no chão, foi parar debaixo de um sofá e teve contato com pó químico e com todas aquelas sujidades. Você falou do Centro Cultural da Câmara, você estava no dia 8, fez essa coleta ou não? Você vem depois no laboratório? Não, eu cheguei aqui no dia 9 pela manhã. O dia 8 estavam servidores do Centro Cultural, que é outro departamento que trabalha junto aqui. Você mostra para a gente um pouquinho desses objetos que você está trabalhando? Eles foram danificados, destruídos no dia 8 de janeiro, né? E esses são de mais difícil restauro. Esses bens, eles foram, assim que eles chegaram, eles já foram logo caracterizados como uns bens de alto nível de complexidade de restauro, ou seja, muito difíceis de restaurar por conta dos danos que eles sofreram. São 2 presentes protocolares, um da Hungria
e outro do Sudão. Então essa mesa é o mesmo Sim, vaso? Seria um vaso, é isso? Sim, aqui seria um Deixa eu vaso. falar o nome errado e se respeitar o objeto. Aqui seria um vaso, ele foi dividido em 2 caixas por conta da quantidade de fragmentos e a necessidade de um acondicionamento. Então, como você pode observar, ele está em fragmentos, mas em algumas áreas fragmentos maiores e outros menores. Então, a gente faz o acondicionamento para não ter a perda de nenhum desses fragmentos. Então, eles ainda estão em fragmentos, aguardando as decisões da tipologia de restauro que vai ser realizada, o nível de intervenção ou a manutenção dele em fragmentos. Essa é uma questão que eu falava até com você, mas agora a gente está gravando aqui para o áudio ficar melhor um pouquinho. Eu queria que você me explicasse. Existe algumas opções de restauro. Uma que tenta voltar ao original do objeto, o mais próximo possível, e o outro que mantém o dano causado até pela própria história. Então, é essa a dúvida agora, de qual tipo de restauro será feito, é isso? Isso, é exatamente isso, porque desde se manter em fragmentos, isso já é uma opção de restauro, porque para se decidir o objeto será mantido em fragmentos é considerado uma gama de critérios do estado de conservação dele, como a quantidade de fragmentos, integridade dos fragmentos, áreas de lacuna, e em caso de restauro é considerado os materiais, as técnicas possíveis, os tipos de solução e o aspecto final do bem que é procurado. Então, para fazer essas decisões é necessária essa análise. Então, e para cada caso seria um caso. As decisões tomadas para esses vasos, elas nunca vão ser iguais para o caso desse ovo, por conta da quantidade de fragmentos, os diferentes materiais e as diferentes possibilidades de consolidação dessas lacunas. E aí uma dúvida, assim, foi decidido pela restauração menos invasiva, mantendo o danificado. A Câmara, aqui nesse laboratório, consegue fazer a restauração completa ou precisa ir para um outro lugar, passar para algum outro, pedir a integração de algum lugar, ou aqui tudo que precisa ser feito dá para fazer daqui? Sim, aqui tem a estrutura, tem os profissionais necessários para a realização dos restauros. O que pode acontecer é que a gente sempre entra em contato com outras instituições como uma troca de experiência, uma troca de possibilidades. Então, essa integração dos profissionais ela é importante para os restauros. Então, aqui tem a estrutura e tem os profissionais necessários, mas é viável, é considerável ter a consultoria e sempre conversar com outros profissionais. No caso da decisão que é feita quem decide, quem dá a palavra final? São os restauradores? Qual que é como dizer assim, o que está faltando para começar o processo nesse? Então, são esferas de decisões diferentes. Tem uma esfera de decisão aqui do laboratório e aí sim, aqui os restauradores eles dão a palavra final quanto ao diagnóstico e as possibilidades de restauro. Mas também tem uma outra esfera de decisão, que é uma esfera mais política, que aí são considerados... como eu posso dizer, assim, possibilidades, por exemplo, a criação de um museu, assim como o significado político disso daqui e das relações com outros países. Então, são esferas de decisões totalmente diferentes, mas que se unem. Perfeito, foi muito legal o que você está falando, porque eu visitei o Supremo Tribunal Federal e lá eles decidiram por manter pelo simbolismo mesmo da história. Então, lá, por exemplo, o Rui Barbosa teve uma imagem danificada, eles deixaram não tentaram restaurar de uma forma que ficasse artificial também, né? Só para a gente fechar, para além do dia 8 de janeiro, o processo, você falou, pode acontecer de um objeto cair, de ter algum dano, então é um trabalho constante que vocês têm aqui. Teve esse episódio lamentável da história do país, mas o restauro, porque são muitos os presentes protocolares, muitos os bens, então tem muito trabalho para fazer, né? Sim, o trabalho ele vai muito além disso. Os objetos eles estão inseridos no cotidiano da Câmara dos Deputados. Então, assim como eles estão passíveis de sinistro, como cair, se fragmentar, manchas, também tem um trabalho de conservação, que é um trabalho que é justamente para minimizar as ações do tempo. Então, é um trabalho constante, que vai desde o restauro à conservação e tudo isso se envolve na preservação desses bens. Muito legal, né, gente? E ali nesse mesmo departamento tem a Aline Rabelo. Ela trabalha com documentos avulsos e mostra um trabalho que ela está fazendo com um documento muito raro de José Bonifácio, que tem tudo a ver com a independência do Brasil. Vamos ver. Eu sou conservadora restauradora aqui na Câmara, trabalho aqui desde 2019 e eu cuido mais especificamente da área de documentos avulsos, né? A gente, os conservadores restauradores, costumam ter uma formação em que a gente se especializa em determinados tipos de suporte, porque são muitos processos químicos, muitos
muitas degradações diferentes, então a gente acaba se especializando numa área. Então, eu me especializei em restauração de papel e cuido aqui dessa área de restauração dos documentos históricos e dos documentos fílmicos da Câmara dos Deputados. Você é restauradora e historiadora por formação, é isso? Sim, também tenho formação em História, sou bacharel em História. E como é que é integrar essas duas áreas do conhecimento? Elas são super integradas, né? Eu fiz História primeiro e comecei a conhecer os acervos, trabalhar com acervos, e senti a necessidade de fazer uma formação complementar e aí pude entrar na graduação de novo e me formei depois em Conservação e Restauração. Aline, mostra pra gente o que você está fazendo hoje, qual que é o seu trabalho aqui. Essas são fotos históricas, né, da Câmara dos Deputados, olha. Isso, a gente está fazendo o reacondicionamento das fotografias da Constituinte de 1988. Elas estão acondicionadas ainda num material instável e ácido, que pode danificar as obras com o tempo. Então, a gente está fazendo um processo de limpeza, higienização, né, e troca do acondicionamento para um acondicionamento mais adequado. Você usa essa luva aqui para manusear o documento, isso? Isso. Quando são fotografias, a gente usa luvas de algodão, que são as mais adequadas para não deixar marcas, nem... as luvas de látex têm uma poeirinha, né, que às vezes pode danificar o documento. Aí o processo final ele vai para ficar... Isso. Aqui é como elas estão atualmente, Entendi. e é o processo final. Elas ficam acondicionadas nessas caixas de material de qualidade arquivística, né, que são mais estáveis e não causam novas degradações às fotografias. Seria um padrão internacional de qualidade, de forma de conservar da melhor maneira. É isso mesmo. Deixa eu te perguntar também um pouquinho, o Zé Raimundo estava contando para a gente, você está trabalhando com um documento muito especial para a história do Brasil. Que documento que é esse? É uma carta que José Bonifácio escreveu para o Dom Pedro na época da independência, né, enquanto Dom Pedro estava fazendo a viagem por São Paulo, e aí o José Bonifácio escreveu para ele contando a urgência e as especificidades do que estava acontecendo em cada província e pedindo para ele tomar uma providência, né? O brilho no olho de quem é historiador dá para ver claramente, porque é um documento muito raro e é um documento importante no processo de independência do Brasil. Dom Pedro estava em viagem a São Paulo, né? E aí chega essa carta para ele. Você falou que tem até várias abreviaturas ali, porque ele estava com pressa ao escrever. Isso, ele tem essa carta tem uma escrita muito rápida, né? Com umas letras mais espaçadas. E muitas abreviaturas, porque ele estava com urgência mesmo de contar o que precisava ser contado. E a gente consegue ver isso na materialidade da carta, né? Também tem a marca das dobras, porque ela foi dobrada para ser enviada junto com outras cartas. Enfim, aí tem toda essa materialidade da história, né, registrada no documento. E pelo que você tem notícia, ela nunca foi transcrita na integralidade. Seria o primeiro momento que está sendo feito, é agora. A gente já encontrou algumas transcrições, mas de partes muito específicas da carta. E a gente está tentando fazer essa transcrição maior agora, mais completa, na verdade. Podemos ver ele no computador? Podemos. Trabalho? É aquela carta especificamente? Vamos. Gente, só para falar, nós estamos mesmo na Câmara dos Deputados, tá? Pode parecer um outro mundo, mas na verdade, é um mundo que fica, né, da história sendo contada, as legislaturas passam e fica a memória da casa, a memória do Brasil, né? Olha, dá um super zoom aqui para a gente ver. Essa é a carta, então. Essa é a carta. Ela é do Museu Paulista, né? E a gente recebeu o arquivo digital para a gente fazer a transcrição. Aqui eu já coloquei um pouquinho de contraste para ficar mais fácil da gente entender o que está na folha, né? Porque os documentos dessa época, os manuscritos, eram feitos com tinta ferrogálica ou com tintas metaloácidas que usavam metais na sua composição. Então, com o tempo, né, com a umidade, esses metais corroem o papel mesmo. Entendi. E a informação vai se perdendo. Então, tem, por exemplo, lá em cima marcado como se fosse um contorno de um defeito do papel. O que seria isso? Lá, antes do escrito aqui, 53A da Libra. Isso. Isso aqui eu acho que parece uma marca de taxinha. Todas as folhas têm. Parece que ele talvez tivesse um grampo que unia todas as folhas. Todas as folhas têm essa marquinha aqui. É um trabalho muito difícil, Aline. Eu não consigo entender nada do que está falando ali. Não,
Fora que é a gramática da época, né? Sim, a escrita da época, as letras repetidas, o outro jeito de escrever o S, né? Tem várias especificidades. Cada época tem especificidades em relação à forma de escrita, e aí a gente tem que A gente tomar estava cuidado. conversando aqui com a equipe, com todo mundo. O legal de ser um documento digital é que você pode dar um tratamento, pode dar um contraste para ficar melhor, não danifica o documento original, que está bem guardado, e possibilita que se faça um uso mais amplo do documento, Isso, né? exatamente. Amplia o acesso, né? A gente não precisa estar lá no Museu Paulista para ter acesso a esse documento. E ele está super bem conservado. E tem uma expectativa de quando esse trabalho vai estar pronto? Também está relacionado aos 200 anos da independência, é um projeto maior de restauro e ressignificação desses documentos? Esse é um pedido especial, na verdade, de um deputado que pediu a transcrição da carta e a gente está entregando a versão preliminar hoje à tarde. Olha, então nós viemos um dia bem legal. Muito bom. Muito obrigado, viu? Pois é, e o José Raimundo, que é o diretor de coordenação de preservação de conteúdos informacionais, que é todo esse departamento aí que a gente mostrou para vocês, deu uma entrevista para a gente detalhando um pouco mais. Vamos ver. José Raimundo, muito obrigado pela gentileza de falar aqui no My News. A gente fez antes de conversar uma visita, né, nos departamentos ali de preservação da Câmara, tudo muito impressionante, pelo número de pessoas envolvidas, pelo carinho que vocês têm na preservação das obras. Então, antes de mais nada, vale um elogio e uma parabenização para esse trabalho tão importante. Queria te perguntar dessa área, o que você faz exatamente, qual que é a sua função dentro dessa estrutura da Câmara? Bom, eu sou o diretor da coordenação de preservação de conteúdos informacionais. Traduzindo, né? Sou diretor da área de preservação de todos os bens culturais da Casa. A gente chama Casa da Câmara dos Deputados. Então nós trabalhamos com a preservação de todos os documentos arquivísticos, de todas as obras raras e de todos os artefatos museológicos e todas as obras raras, as obras de arte da casa. Então é um acervo muito grande que nós somos responsáveis pela preservação, conservação e restauro desses artefatos, desses objetos. Então todas aquelas áreas que eu passei estão sob a sua coordenação, seria isso? Nós temos umas áreas, temos as áreas do mesmo nível hierárquico que o nosso. Nós temos a coordenação de arquivo e a coordenação da biblioteca, por exemplo. Então o arquivo ele faz a gestão dos documentos arquivísticos, a biblioteca do seu acervo, do acervo bibliográfico. Mas quem faz toda a parte de preservação, conservação, restauro, ou seja, a preservação da memória de todos esses documentos é a nossa coordenação, a COBEC. E sobre o trabalho da COBEC, eu queria perguntar um pouco quais são os principais desafios, o que dá mais trabalho, vamos dizer assim, para a conservação? São os documentos raros, são essas obras de maior porte, o que é o maior desafio, vamos dizer assim, para a área? O maior desafio é fazer a gestão da preservação de um acervo tão grande. Nós trabalhamos numa amplitude imensa, trabalhamos trabalhamos em parceria com a engenharia da casa até a bibliotecária, que vocês vão perceber, até a bibliotecária que trabalha com as obras raras, num trabalho intenso, num trabalho dedicado. Então, uma amplitude muito grande. No mesmo dia, a gente está trabalhando com a preservação de um painel imenso e trabalhando também com as fotos da Constituinte 88. Então, o grande desafio é fazer a gestão desse acervo imenso da memória da nação, da memória do parlamento, memória da nação, memória do Brasil. Queria te perguntar agora, infelizmente, sobre o dia 8 de janeiro. Foi um dia trágico da história, mas foi importante em alguma medida para realçar a importância das obras de arte, da cultura, né? Porque muita gente se solidarizou com tudo que aconteceu, com as obras que foram danificadas. Qual que é o balanço aqui dos danos do dia 8 de janeiro, das obras que foram danificadas? Praticamente 80%, 90% das obras já foram restauradas. Nós fizemos um mapeamento, levantamento de todas as obras. Só temos uma obra que não foi identificada ainda, que é uma pérola. Então, provavelmente, a pessoa que levou porque vislumbrou que era uma joia. Mas nós tivemos a recuperação de 90% dos itens, todos os itens foram mapeados e conseguimos colocar essas obras relevantes de volta à casa em exposição ou no seu devido lugar, já no dia seguinte ao evento. Então, o dia seguinte, o dia posterior, né? Dia 9, a casa foi fechada, fizemos a restauração e vários artefatos já voltaram no próprio dia 10 de janeiro, para casa. Isso é simbólico, né? O mais rápido possível reconfigurar aqui os espaços. Houve uma demanda, inclusive, do presidente da casa. Há um simbolismo muito grande de preservar a história da casa, de preservar a simbologia de todos esses artefatos
para passar uma mensagem muito clara. A casa continuará funcionando e continuará preservando a sua memória e a sua função perante a sociedade. Exatamente. Te perguntar um pouco sobre um caso que eu estava até comentando na nossa outra passagem, sobre a bailarina do Vitor Brecheret, né? Que ela foi um caso icônico ali do que aconteceu no dia 8 de janeiro. E como é que foi o processo de restauro dessa obra? Foi uma força-tarefa. Nós fizemos um trabalho intenso com a área de engenharia, com o DETEC, Departamento de Engenharia e Departamento Técnico, para recolocar essa obra realmente no dia 10 já à disposição. Porque aparentemente, primeiro, havia a percepção, pensávamos que a obra tinha sumido. Aí fizemos um mapeamento, fizemos uma vistoria no local, identificamos que ela estava debaixo de um sofá. Primeiro ponto, identificamos a obra. Ela está aqui na casa ainda. Segundo ponto, qual foi o nível de dano da obra? Fizemos um laudo. Identificamos que havia sujidades na obra, mas o principal é que havia perda do suporte da obra, da bailarina, no suporte dela. Então fizemos um trabalho a toque de caixa para restaurar a base da bailarina e fazer a limpeza para que ela voltasse. Então o artefato bailarina foi um exemplo claro da interação, da força de vontade, da dedicação e da integração entre as áreas da própria Câmara dos Deputados. E aí, no caso, por exemplo, da obra da bailarina, estava aqui na casa. Sim. Teve alguma que foi realmente roubada e agora foi trazida para o seu devido lugar? Dá um exemplo para a gente. A bola, né? A famosa bola do Neymar. Ela desapareceu, né? E tem um caso à parte, tem uma investigação policial e posteriormente ela foi devolvida. Então, graças a Deus, foi além da bola só uma pérola. Ela voltou e nós fizemos o trabalho de restauração dessa bola. Não voltou 100%, seria isso? A pérola ainda não? A pérola não. O único artefato que realmente desapareceu dos presentes protocolares foi a pérola. E aí abre um stage para a gente falar dos presentes protocolares, que não é apenas de internacionais, tem algumas entidades que doam, alguns artistas também fazem parte desses presentes, seriam isso? Tipo a bola do Neymar, está dentro dos presentes protocolares ou não? Toda vez que é um presente formal à instituição, à Câmara ou ao presidente da Câmara, nós chamamos de presentes protocolares. Então, entidades nacionais fazem também esse processo de presente. É um presente para a sociedade, é um presente para o parlamento. Nós temos essa situação. Mas também temos outras situações. Temos, por exemplo, exposições de artistas aqui na casa. Isso é transparente, que o próprio edital, que abre a possibilidade de exposição de artistas na casa, esses editais prevêem que pelo menos uma obra que foi exposta ela fique no acervo da casa. Isso permite duas coisas: o crescimento, o aumento, a amplitude do acervo de obras artísticas e obras de arte da casa, e também porque fica uma peça que nós garantimos a preservação para esse artista. Eles fazem a doação de bom grado. Me fala um pouco de números. Quantos quadros tem na Câmara dos Deputados? Quantas obras? Assim, alguns números superlativos para a gente ver como realmente é um trabalho difícil e importante que vocês fazem. Só de quadros nós temos 700 quadros na casa, então é superlativo, o acervo é superlativo. Só de obras raras temos 3.000 obras raras. Documentos arquivísticos que nós calculamos em metros lineares, acho que nós temos 18.000 metros lineares de documentos dentro da casa. Então, assim, é superlativo. A amplitude da memória que nós preservamos aqui da nação é fascinante. Queria também te perguntar sobre a integração com outros órgãos de preservação. Queria perguntar se tem isso aqui com o Senado Federal, com os outros poderes. Existe uma integração dessas equipes, uma conversa constante, porque as obras sempre se dialogam, né? E está tudo muito interligado. Nós temos diversos níveis de integração entre as áreas. Nós temos desde a integração que nós chamamos, entre aspas, informal, integração informal. Por exemplo, é uma casa vizinha nossa, o que divide o Senado da Câmara. Para nós é apenas uma divisória ali de vidro. E até os profissionais, geralmente, eles são formados nas mesmas faculdades, fizeram o concurso, a gente sempre brinca, é sempre a mesma turma. Então, existe o nível de integração informal até os níveis formais. Nós temos acordos de cooperação técnica entre as áreas, desde a preservação, que nós chamamos de preservação física, preservação convencional, até a preservação digital. Então, por exemplo, nós temos acordos de cooperação técnica com o IBICT, que é do Poder Executivo, para a preservação digital, preservação de documentos arquivísticos digitais. Então, há diversos níveis. E acordos de cooperação e cooperações entre instituições e órgãos nacionais e também internacionais. Para a gente já encaminhando para encerrar, mas tirar algumas dúvidas ainda sobre esse trabalho que é feito de restauro, o departamento que você trabalha, ele já está estruturado há muitos anos. Quando que começou a se despertar esse olhar da necessidade de se catalogar tudo, de se ter tudo bem guardado assim? Foi com a transferência da capital? Já tinha isso no Rio de Janeiro? Como é que é?
Eu sempre brinco que a constituinte de 1623 ela está preservada até hoje, porque nós tivemos pelo menos 10 gerações de profissionais da Câmara dos Deputados responsáveis pela preservação, ou bibliotecários, ou arquivistas, ou museólogos. Então, a COBEC está estruturada há uns 30 anos, mas nós temos um trabalho de preservação e conservação ao longo do tempo. E profissionais dedicados há 200 anos. Temos gerações e gerações de profissionais da Câmara, servidores públicos, concursados, anônimos, que foram responsáveis pela preservação da história ao longo desses 200 anos. E qual que é a importância, por exemplo, de despertar o olhar das pessoas para esse patrimônio? E a gente vê as visitas aqui que tem na Câmara dos Deputados, eles veem uma fração disso, mas já há um encantamento, um interesse muito grande, e quando a pessoa conhece, ela também quer preservar, né? Sim, a gente estava aqui, eu não sei se o pessoal percebeu, estava uma turma aqui fazendo a visita técnica, a visita guiada, né? É importante a conscientização da preservação da memória da nação. A memória da nação é que garante a nossa identidade ao longo do tempo. Então, nós temos um trabalho que a gente chama de trabalho de formiguinha, mas nós temos a consciência de que o nosso trabalho, muitas vezes anônimo, é o que garante, contribui, não garante, mas contribui para a identidade nacional. Sobre os presentes protocolares, que foi o nosso início aqui da conversa, existe um rodízio entre os presentes que estão aqui expostos, porque eu sempre fico ali reparando, tem um, depois vai mudando. Como é que é feito essa logística para que as pessoas que fazem as visitas aqui vejam obras diferentes? Às vezes um visitante vem num ano, no outro vai encontrar outras obras, não é isso? Ah, sim. Quem é responsável pelo acervo museológico é o Museu da Câmara. Nós somos responsáveis pela preservação desse acervo, assim como o arquivo é responsável pelo acervo arquivístico e a biblioteca pelo acervo bibliográfico. Mas há um processo de rodízio, porque nós temos aqui talvez 5%, 8% dos presentes protocolares expostos, né? A nossa área é uma área grande de exposição, mas nós temos um acervo imenso, nós temos diversas reservas, que nós chamamos, locais para a guarda e preservação desses presentes protocolares. E há um processo, um rodízio, para permitir não somente que os cidadãos que venham visitar a casa, eles possam visitar e vislumbrar esses presentes, mas que as nações e os órgãos que fizeram esses presentes se sintam prestigiados no espaço de exposição. Muito obrigado, Zé Raimundo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, boa tarde, até mais. Gente, esse anexo A foi muito legal, né? Tomara que vocês tenham gostado e se sentido emocionados como eu senti no programa de hoje. E dê like nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas e nós vamos nos encontrando aqui na programação do My News. Muito obrigado pela companhia de vocês e até lá.